Bancários em risco. Bancários em risco. O tema de hoje, prevenção, reabilitação, além do auxílio acidente. Além do auxílio acidente. Que é um benefício previdenciário. Eu tenho certeza que sim, e eu fico muito curioso de saber como é que é esse benefício para o bancário. Porque o bancário, ele não trabalha na plataforma, ele não tá... Então, o leigo pensa, o bancário não tem acidente de trabalho. Mas, na verdade, o bancário tem muito acidente de trabalho. Muita coisa. São milhares de bancários todos os anos acidentados no trabalho. Muita coisa, todos os anos. E essa série, intencionalmente, é para proteger esse contribuinte do mercado de trabalho. Sim, e alertar para como realmente haver uma prevenção, como ele pode se comportar diante das lesões, mas o mais importante é a prevenção. É que ele entenda os riscos que ele está exposto. Entendeu? Isso é o mais importante, onde o banco, a empresa deveria fazer. Ensinar é um produto que tem utilidade tríplice na sociedade, porque alerta a empresa a respeito da advocacia preventiva, né, para proteger o seu próprio patrimônio, para não tomar... Porque as indenizações são altas, né, doutor? Sim, temos indenizações altas. E protege o líder de equipe, que... né, garante um desempenho melhor da equipe, garante o seu emprego por mais tempo, que é difícil conseguir um emprego de gestão de pessoas, de liderança de equipe, de time, né? O salário é alto e quando você consegue chegar lá, se manter lá é difícil. Então, se você tem uma boa instrução a respeito da prevenção, né, você evita o contencioso e evita a demissão por sua vez. E para o empregado que está no outro extremo a coisa também é muito útil para que ele mesmo se proteja e tenha um envelhecimento saudável. Sim, com certeza. Além do funcionário que pode se acidentar, pode sofrer tanto questões envolvendo lesão por esforço repetitivo, mas também problemas de lesão à saúde mental. Tá? Questões de estresse, depressão, transtorno pós-traumático, isso tudo pode acontecer também com o bancário. Tá? E proteger a sua família também, porque quem convive com a vítima de acidente de trabalho também são os familiares. São seus filhos. Eu tenho casos de bancárias e casos de quem tem lesão por esforço repetitivo, mãe que não consegue segurar um bebê no colo, que não aguenta o peso, amamentando. Isso é absurdo. Então as pessoas não vergonhoso, aviltante. Não têm noção. Fora para o Estado, para os cofres públicos, a dimensão dos gastos, do custo, tirando o custo humano, que não tem preço, atinge aí em torno até de 350 bilhões por ano. Que? É uma prata muito forte. Muito forte, muito forte. Então, por isso, nós precisamos falar sobre prevenção não dá para prevenir 100%, mas dá para diminuir isso aí mais de 90%. Não dá para mitigar, sim. Né? Sim. E é um conjunto de profissionais que precisam estar cientes disso. E o empregado tem que ser avisado disso, entendeu? Então, qualquer empregado que entra numa empresa que vai começar o seu trabalho, ele tem que ter ciência de quais riscos que ele sofre ali. Se ele sofre um risco de ruído, se ele sofre um risco de ergonômico, entendeu? E não é obrigado, doutor, ter uma cartilha tanto do conforto mental quanto da ergonomia, do ESG de uma forma geral. Não tem que ter uma cartilha? Grandes empresas, a partir de um determinado número de funcionários, não tem que ter? Sim, tem que ter uma cartilha. Existem normas regulamentares que apontam isso. Tirando legislação trabalhista, que fala que o ambiente de trabalho tem que ser sadio. Entendeu? E tem que ter a medicina do trabalho também ativa. Eu já vi lugares com 300 funcionários não tem CIPA. Não realiza evento do CIPAT. Né? É uma piada, né? Uma piada, isso. Porque pode estar um ambiente extremamente tóxico. Sim. E as pessoas, os diretores, né? A cúpula da direção não tem a menor ideia do que está acontecendo na empresa. Não, então, tem umas coisas absurdas, como eu já vi, vou falar em coisas muito absurdas. Placa balística, do colete balístico, de vigilante com prazo de validade vencido, por exemplo. Coisas absurdas. E outra coisa, não adianta ter cartilha sem ter instrução. Verdade. Entendeu? Tem que ter instrução, tem que haver treinamento para desenvolver aquela atividade, já que aquela atividade expõe a risco. Entendeu? Risco de alguma coisa. Verdade. Se nós temos ruído, um protetor auricular, né? Vamos tentar diminuir a vibração, o número de decibéis, que realmente está muito elevado.
Então, são coisas básicas e simples, mas precisam ser feitas e faladas. Entendeu? Porque senão vai gerar realmente afastamento previdenciário por acidente de trabalho. Uma manutenção de ar-condicionado mal feita, né? Ou inexistente, Sim. Pode gerar um acidente de trabalho, né? Pode, por causa do fungo, mofo, que pode gerar diversos tipos de alergias. Não, rinite, inclusive alguns dutos de ar-condicionado que, né, sem manutenção, acabam recebendo pombos, né? E as fezes dos pombos transmitem uma doença extremamente letal. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E coisas simples. Né? Era só limpar. Isso aí. Coisas simples. Tem que fazer. Entendeu? E contamina uma equipe inteira com uma doença letal que pega no cérebro. E quem que paga por essas vidas, por esses acidentes? Se é que é possível pagar por uma vida, né? Sei que dá para saber. Paga-se uma indenização vultuosa, que poderia ter sido evitada com um valor preventivo básico. Com certeza. Né? Me corrija se eu estiver errado. Não, é por aí. O caminho é esse mesmo. O caminho é esse mesmo. A prevenção é tudo. Ninguém quer ver ninguém doente. Você entra numa empresa sadio, você tem que sair sadio. Isso é um dever da empresa, isso não é um favor. A empresa tem que... Você saiu inteiro, você entrou inteiro, você tem que sair inteiro. Entendeu? Isso falando também da questão da saúde mental. Tem que sair bem da empresa. A empresa tem a obrigação de ter um ambiente de trabalho sadio, totalmente saudável, em termos de medicina e higiene do trabalho. Entendeu? Então, isso é uma obrigação. Então, nós precisamos falar sobre prevenção em determinadas atividades. Hoje nós estamos falando de bancários e risco. Quais seriam os meios preventivos para isso? Nós já começamos a falar sobre o controle da medicina do trabalho dos bancos, sobre realmente se o mobiliário está adequado, se a carga horária está adequada para aquele bancário, saber destacar quem inicia os primeiros sintomas de lesões, separar. Esse vem para cá, esse vem para cá, esse aqui tem um tratamento especial, que esse aqui já está ficando doente. Agora não adianta pegar um que já está doente e colocar no meio de um balaio e a doença vai expandir, vai subir. Um burnout, por exemplo, pode se tornar uma epidemia. Sim. Às vezes, quando eu falo isso, as pessoas falam assim, cara, burnout é uma doença psicológica, ela não pega. Doutor, burnout não pega? Às vezes o burnout contamina um ambiente inteiro, fica todo mundo com burnout por causa de um que está com burnout. Sim, o estresse você vai passando para todo mundo, o nervosismo. Tem até uma síndrome de fúria, que a gente vê às vezes no vídeo, aquele filme lá atrás, Um Dia de Fúria, não sei se tu lembra. Um dos meus favoritos, então, inclusive. Eu guardo o DVD desse filme, porque... Ele revoltado no trânsito, revoltado, não quero aquele cheeseburger, quero aquele sanduíche ali, não esse, e batendo tudo, isso acontece. E ele permeia o direito do consumidor, ele permeia o direito civil, ele é uma crítica ao nosso formato moderno de vida. E um filme antigo. Eu amo esse filme. Que dirá hoje. Eu amo que é muito pior. As informações são muito rápidas, as cobranças são muito rápidas. Eu pego no meu relógio, eu faço um comando. Hoje tudo é mais rápido. Então, a cobrança, por exemplo, estamos falando de bancário. Metas desumanas, isso aqui a gente já falou várias vezes. Entendeu? Às vezes, horário inadequado, porque o risco aumenta para acidente de trabalho. Se você não tem um horário adequado, entendeu? Você extrapola um limite legal, você aumenta o risco, entendeu? Se o trabalho se o meu trabalho é de 6 horas, tem que ser 6 horas. Agora, você extrapola isso, vai para 9, 10 horas, você está colocando aquela pessoa em risco. Você pensa bem, um trabalho de... Vamos imaginar aqui, o trabalho do bancário é metódico também, entendeu? Ele é de alta responsabilidade, que ele lida com números e lida com diversas informações na tela dele. Ele dá um comando, ele tem toda uma segurança por trás ali do sistema dele, entendeu? Então, a responsabilidade dele em dar um comando, inserir informações no sistema, conceder um empréstimo, conceder alguma coisa para a carteira dele, lá dos clientes dele, é de alta responsabilidade e de alta atenção para ele. Por quê? Porque se comete um erro, a responsabilidade é dele. E de mais um ou outro, de repente, na agência, conforme for subindo a escala hierárquica, entendeu? Então, é uma cobrança tremenda. Como eu falei aqui anteriormente, na semana passada, para mim são guerreiros. Verdade. São guerreiros. Porque aguentar essa pressão toda não é para qualquer um. Tem que ter muita resiliência. E quando o cara vai a gerente, a situação fica mais estressante ainda. Fica porque a carga horária dele altera. Então, ele vai para 8 horas ou mais.
E ele passa a ser cobrado não só pelo resultado dele, mas uma equipe inteira, né, doutor? Dependendo do cargo de gerência, sim. Ele tem toda uma equipe para que ele possa monitorar e cai um, vem caindo ele também. Agora, isso acontece. Falando preventivamente... Uhum. O que eu enxergo preventivamente? Isso não é um acúmulo de função, não? Não, ele é gerente. Destacou, ele cresceu na carreira. Hierarquicamente ele subiu. Não, mas ele ser responsável pelo desempenho dos demais, se os demais não performarem, ele ter que... Isso não é meio que gestão de pessoa, não? A questão é que a função de gerência, que tem uma fidúcia, que tem uma, como é que eu vou te dizer, uma comissão, ele tem uma responsabilidade a mais, uma responsabilidade especial, faz parte. Faz parte. Igual você imaginar, você é um gerente da Casas Bahia. Ele tem os vendedores, ele tem que ser responsável para a equipe dele. Isso acontece. Entendeu? Nós estamos falando agora, nós falamos de gerente, estamos falando de gerente geral. Entendi. Né? Ele é o cabeça da agência. Está no Sim. topo daquela agência bancária. Entendeu? Agora, a questão que nos leva a pensar aqui é como prevenir doenças. Vamos falar sobre prevenção? Vamos, claro. Vamos imaginar aqui. Nós temos um ambiente de trabalho com riscos ergonômicos, risco postural, risco de cadeira errada, monitor posicionado errado, teclado errado, frio excessivo, por exemplo. Então, a gente acaba expondo mais a nossa saúde em relação a tendões, tá? Tendões, ok? O que a gente pode prevenir com isso? Primeiro, ambiente adequado, tá? Ambiente correto. Aquele ambiente tem que ser adaptado às características físicas do colaborador, daquele bancário. Se ele tem 1,50 m, o ambiente tem que ser adequado. Se ele tem 2 metros, o ambiente tem que ser adequado ao tamanho dele. E não a mesma coisa para todo mundo. Primeiro ponto. O teclado mexe, sobe, desce? Não. É fixo? Está errado. A tela está na esquerda? Está errado. Ele digita constantemente o braço, o ângulo do cotovelo em relação aos punhos estão corretos? Tem que fiscalizar. Caraca, a tela está na esquerda, está errado, doutor? Está na esquerda, está errado. E quando o próprio colaborador coloca a tela de lado? Ele não pode. Cabe o empregador dele fiscalizá-lo. E se ele ficar doente, eu não sabia, não. Se ele ficar doente, é responsabilidade do empregador dele que não fiscalizou e não chamou atenção. Esse é um dos pontos. Agora, como prevenir isso? Ambiente adequado, treinamento adequado, ginástica laboral, tratamento psicológico para quem já está saindo realmente do prumo. Esse, ao meu ver, é um dos caminhos. Só não pode deixar uma pessoa que tem uma tendinite leve hoje, eu como médico do trabalho, por exemplo, o médico do trabalho está vendo que o ambiente é errado. A tendinite é leve. E ele fecha os olhos para aquela lesão e permite que aquele funcionário continue no mesmo ambiente de trabalho hostil, a lesão dele vai subir, até agudizar. Aí é dor extrema. Aí depois volta e se fica crônica para o resto da vida. Aí você vai acumulando prejuízos, né? Prejuízos porque o colaborador não consegue exercer mais o seu trabalho como exercia anteriormente. Então, aquela visão do empregador que eles são números, eles se tornam cada vez mais descartáveis. Descartável, é claro. Aí a gente começa a falar de reabilitação. Infelizmente, chegamos nesse ponto. A prevenção falhou? Falhou. Fiquei doente? Fiquei. O que a gente pode fazer agora? Isso é uma grande pergunta, porque a gente fala muito sobre o contencioso e o preventivo, mas quase não se ouve falar em reabilitação. Como que essa pessoa é reintegrada ao mercado depois que ela sai da sua licença? Você contrataria um doente que não consegue mexer os 2 braços? Não. Essa é a realidade. Estou sendo sincero. Essa é a realidade. Aí volta para o banco sem um afastamento correto por acidente de trabalho, o que acontece com ele? Demitido. Quantos anos ele tem de banco? 25, 30, 40 anos de banco. Falta pouco. Não sabe fazer outra coisa. Se dedicou a vida toda àquilo. Caramba. Vai fazer o que da vida? A vida dele foi viver em relação ao trabalho dele no banco. Essa é a preocupação maior. Afastou por acidente de trabalho, que tem que ser afastado, tem que ter instrução. O meu objetivo aqui é levar informação, o nosso objetivo é levar informação para quem está em casa nos assistindo, para que entenda que o seu trabalho é importante, o trabalho do bancário é importante, ele precisa ter boa saúde para que ele continue no seu trabalho, na sua função.
E vamos chegar a um ponto que fiquei doente, o bancário ficou doente, tá? Foi afastado pelo INSS. O empregador não emitiu a comunicação por acidente de trabalho, que é dever dele. Ainda vamos discutir isso em um outro podcast sobre a obrigação do empregador em emitir a comunicação por acidente de trabalho. Ele chega no INSS, o INSS fala assim: eita, você realmente tem uma doença, mas não tem vínculo com o seu trabalho. Te dou 2 meses. Volta. Ou seja, ele não tem estabilidade. Boa parte deles não tem essa informação, dos bancários. Porque se tiver a ver com o exercício do trabalho, não pode mandar embora, está estável. Isso aí. Ele tem aquela estabilidade de 12 meses. Além de receber o FGTS pingado todo mês na conta dele. Se não tiver características de acidente de trabalho, ele não recebe nem o FGTS e não tem a estabilidade. Aí ele chega, aí é mandado embora. Aí ele faz o quê? O que eu vou fazer da vida? Porra, eu não tenho estabilidade. Eu não tenho muitas informações. O que eu vou fazer? Então, meu trabalho aqui é ensinar como se precaver. E não adianta ficar escondido atrás de uma mesa doente, tomando medicação para dor e esconder sua doença. Tem que se tratar. O mais importante é a sua saúde. Tem que se tratar de forma adequada, buscar os profissionais adequados e se afastar adequadamente. E se o INSS não o fizer de forma correta, entrar com ação judicial para corrigir. Porque isso é a vida delas. E é muito comum o INSS, né, ter uma má interpretação, infelizmente. Né? O INSS, ele espera muito a comunicação de acidente de trabalho do empregador. E ela não chega. Nossa, então nós vamos estar no outro campo de discussão aqui, que o INSS até pouco tempo não queria aceitar a CAT emitida pelo médico particular, pelo sindicato, não ter o mesmo peso que a do empregador. Ou seja, estão levando em consideração a CAT emitida por empregador de uma forma e as outras comunicações de acidente de trabalho emitidas por outros que estão elencados na lei de forma diferente. Não estão... Estão colocando na balança diferente. Entendeu? O peso está diferente. Temos que equiparar isso. Isso é uma outra discussão de mudança legislativa realmente no Brasil, nesse ponto. Temos que mudar a legislação nesse ponto. Ou a própria lei diz que, em igualdade, as CATs emitidas, seja pelo empregador, seja pelo médico particular, seja pelo sindicato, tem que ter igualdade. Ou vamos falar agora, só quem emite é o empregador. E se ele não o fizer, pode ser condenado em multa ou perdas e danos. Multa já tem a previsão, entendeu? Mas por perdas e danos na justiça, matéria indenizatória. Sendo uma obrigação de fazer daquele empregador, você entrar com ação e o juiz determinar, emita. Bom, temos que alterar isso. Do jeito que está, não podemos ficar. Mas aí como é que funciona uma fiscalização para isso? Assim? Porque... Sai do trabalho. Como é que dá conta de tudo isso? É difícil. Quantas empresas nós temos no Brasil hoje para poder fiscalizar isso tudo? É muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. Então, para isso, já que é difícil, já que a legislação não está acompanhando a evolução da sociedade e os costumes ruins de algumas empresas, não todas, tem umas que são excepcionalmente boas, temos que criar adaptações legislativas da nossa... Realmente pedir para o nosso Congresso fazer suas alterações, seu dever de casa. Entendeu? Estamos aqui para espetar realmente para que isso aconteça. Entendeu? Agora, vamos lá. Vamos falar de... Você quer falar sobre a reabilitação? Reabilitação. É uma curiosidade, porque, pondera, como é que isso acontece, né? Porque cria-se um estigma para aquele... Honestamente, doutor, cria-se um estigma. Você mesmo me perguntou, você contrataria? Não, pô. Eu só tenho 8 colaboradores na minha empresa. Uhum. Um deles é minha esposa. Uhum. Então, tipo... Não, eu quero, óbvio que eu quero ser muito inclusivo, né? Mas eu ainda não tenho como ter uma vaga única e exclusivamente para uma pessoa que, obviamente, ainda tem capacidade laborativa, mas que tem suas limitações. Então, eu admito que eu me considero pequeno para uma empresa que pode fazer esse tipo de aquisição. Sim. E as empresas nós estamos falando de banco, né? Nós estamos falando de empresas bilionárias. Então, tem muito o que fazer. Pode muito. E faz muito pouco, até onde eu sei. Pelo que chega a mim, pelo que eu ouço dos bancários, se faz muito pouco, tá? Então, vamos imaginar, vamos falar de reabilitação.
O funcionário ficou doente, se afastou para o INSS. O perito do INSS, na perícia, ele vai avaliar e falar, olha só, o seu caso não está melhorando, o seu caso é tentar fazer uma reabilitação. O que é habilitação? O que é reabilitação? A habilitação é dar aptidão para alguma coisa, habilitar a pessoa para fazer algo. Reabilitação é recolocá-la no mercado, entendeu? Que ela volte para o mercado de trabalho. Agora, às vezes, ela tem uma limitação total para exercer a função que ela exercia anteriormente. Ou seja, eu tenho lesões crônicas relacionadas à tendinite, que é mais simples, ou epicondilite, eu não consigo mais desenvolver minha função de gerente. Aí o perito vira e fala, olha, o seu caso, aí ele chama o setor de reabilitação profissional do INSS, a legislação expõe que tem um setor de reabilitação, e fala, olha, esse funcionário precisa ser reabilitado em outra função. Aí o INSS chega e informa ao banco o seguinte, qual outra função o banco tem para essa pessoa aqui que não pode ter mais exposição a riscos ergonômicos e não pode mais desenvolver movimentos repetitivos nos membros superiores? Aí o banco fala, nenhum. Eita. Mas nenhum. Aí complica, né, doutor? Aí complica muito, porque... Aí complica. A questão toda é o seguinte, se ele não... desobriga o banco? Se não tem nenhuma função para ele? Não tem nenhuma função para ele, ficou vários anos ali. O que é a obrigação do INSS? Vai ter que aposentar por invalidez, por acidente de trabalho. Mas digamos que o banco responda assim, não, tem sim. Ele agora vai sair de gerente, vai virar posso ajudar lá na frente nos caixas eletrônicos. Vou colocá-lo como colaborador lá na frente nos caixas eletrônicos, organizando a fila. E aí não pode? Se é o mesmo salário... Não vai ter alteração. Vai ter um downgrade, lógico. Não vai ter, não pode ter. Tem que ser o mesmo, tem que manter o mesmo salário. O cargo dele continua igual, mas as funções dele vão ser aquelas ali mais simples, entendeu? Claro. Ou seja, perfeitamente. Ou seja, o que aconteceu? O INSS acabou de declarar que existe uma incapacidade permanente parcial para ele desenvolver suas funções, certo? Ela é permanente porque ela vai durar, mas ela é parcial porque não é no corpo todo, é isso? Ela é por aí. Ela é parcial porque ela só pega um percentual, pequeno a médio, por exemplo. Entendi. E ela é permanente, lógico, porque é duradouro, certo? Então, nós estamos falando, a gente entra no campo do auxílio acidente. Aí o bancário recebe um certificado lá da reabilitação, está reabilitado para a função X. Ele não sabe que esse certificado pode dar asa a uma ação contra o INSS para que ele te pague o auxílio acidente, que é um benefício pago mensalmente até ele se aposentar. Entendeu? E muitos deles não sabem. Eles têm Eu também não sabia. Mas porque a partir do momento que ele diz que você não consegue exercer mais sua função, ele acabou de informar que você tem uma incapacidade permanente. Se você tem uma incapacidade permanente, ele acabou de dizer para você que você pode receber um benefício indenizatório por parte do INSS, sem excluir a possibilidade indenizatória contra o empregador, no caso de culpa ou outros critérios. Entendeu? Eu acho até que só de não ter um espaço para realocar, no meu entendimento, já implica em indenização. Mas eu acho que a indenização em si, né, é muito pouco para o tamanho do prejuízo que a pessoa teve, né? Eu acho. Se nós falarmos em indenizações de 20 mil, dano moral 30 mil, isso é uma piada, é pífio. Isso é ridículo. É pífio, entendeu? E eu bato nessa tecla sempre. O cara vai continuar preferindo perder esses processos do que fazer alguma coisa para mudar o formato da empresa. Se eu ganho 50 bilhões, 60 bilhões, eu não estou preocupado com 20 mil, 15, eu não estou nem aí. Nem aí. Isso aí. Por isso que tem que haver adaptação do nosso judiciário em relação a isso. Se lugar, o cara não quer nem contratar um advogado do contencioso, ele contrata só o preventivo e o que vier de contencioso ele prefere perder, que gasta menos. Com certeza. No total. Com certeza. Eu já vi pessoas assim, com tá? Certeza. Com já certeza. vi pessoas falando para mim, não, eu prefiro ir sem advogado. O raciocínio é esse mesmo. Assim, você vai na audiência de conciliação sem advogado, principalmente no direito do consumidor, né? Que tem aquela audiência de conciliação. Você vai mas o trabalhista também, a primeira audiência é meio conciliatória, né? Aí você vai ser advogado, ele claro. Tem a chance do cara não ir. Sim.
Tem a chance da parte autora não ir. E aí eu não perdi dinheiro com o advogado, não precisei botar petição. Tem a chance dele ir ganhar, eu só pago ele, não pago o advogado. Ou tem a chance dele ir e perder. Sim. Perder para mim. Sim. Eu falo assim, cara, esse pensamento é o método do perdedor para mim. Com certeza. Porque você não fez alguma coisa preventiva para impedir aquilo de acontecer. Quando eu vejo que tem um copo na beira da mesa, eu tô vendo meu filho de 3 anos andando aqui, eu não falo para ele, meu filho, cuidado com o copo aqui. Eu tiro o copo daqui e boto aqui, Exatamente isso. Se você tem um filho com a altura dessa mesa, você tá vendo uma quina lá, você vai ter que botar uma proteção na quina. Porque a possibilidade de bater com a cabeça na quina é grande. Você não vai esperar o garoto tá com a cabeça toda marcada, cheia de galo. Não, eu confio no anjo da guarda do meu filho. Ele não vai deixar fazer. Isso é uma piada. Isso é uma piada. Tem que fazer. E é obrigação do empregador preservar. Agora, importante saber a informação. Para entrar na reabilitação profissional, tem que estar recebendo auxílio-doença. Tá? Enquanto estiver na reabilitação profissional, vai continuar recebendo auxílio-doença. Tá bom? Só vai suspender o auxílio-doença quando a pessoa for reabilitada. Ok? E se ela não for reabilitada, vai passar a receber aposentadoria por invalidez. Se aquela empresa na qual isso aconteceu, ela nunca vai ter um cargo para essa pessoa. Não tem como ela voltar para o mercado de trabalho. Mas aí ela só vai aposentar se ela disser assim, não, eu só quero trabalhar se for nessa. E aí, então, nesse caso, vai ser... Existem possibilidades de curso, treinamento por parte do INSS. A questão toda é a seguinte... Nós temos hoje, parece que teve uma divulgação do INSS em março desse ano, nós temos acho 37 mil pessoas na fila da reabilitação profissional no Brasil. 37 mil. E parece que houve um mutirão em março, concedendo vagas só para o estado do Rio, em torno de 600 vagas, se eu não me engano, São Paulo, 1.100 e alguma coisa. Caramba. Entendeu? Então, nós temos muitas pessoas doentes, o sistema não dá conta, as empresas, muitas das vezes, não ajudam a reabilitar, e prefere não ter aquela pessoa mais doente no seu quadro e que vai embora, que seja aposentada, seja o que for. Essa é a realidade brasileira de algumas empresas de quem sofreu acidente de trabalho. Falta gentileza também, né, doutor? Falta gentileza, falta porque não é só o cumprimento da lei. Seria ótimo também se a gente valorizasse quem nos ajuda a ganhar nosso dinheiro, né? Com certeza, mas muitos empregadores não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados enquanto você tem saúde. Enquanto você gera números positivos para o banco, aí você vale alguma coisa. Mas depois que você fica doente, acabou. Você pensa só, uma pessoa com 55 anos, com lesões crônicas, complexas, e é demitida. Não tem plano de saúde. Já imaginou um plano de saúde particular? Uma pessoa de 55 anos com quadro de várias lesões pré-existentes? Já imagina que loucura que fica a cabeça. Eu atendo diariamente diversas pessoas nessa situação. Até para fazer um seguro de vida é complicado, né? Eu acho que depois de um determinado tempo de casa, deveria ser obrigatório você fazer o seguro dos seus funcionários. Normalmente existe uma pólice de seguro deles, entendeu? Por incapacidade parcial, permanente, isso existe. Isso é uma outra complicação. É uma outra complicação, um desdobramento. É um outro desdobramento que acabam não reconhecendo, afastando cláusulas, mas isso é uma confusão que merece uma outra, um outro encontro nosso para nós falarmos. De imediato mesmo alertar o pessoal que deve ser realmente procurar reabilitação, procurar o seu certificado, exigir o certificado. Faltou o terceiro item. Prevenção, reabilitação, além do auxílio-acidente. O auxílio-acidente é quando aquele caso que a pessoa fica realmente, se ela é reabilitada para uma outra função, é porque o próprio INSS reconheceu que há algo de lesão permanente, parcial na pessoa. Então, começa a abrir o campo do auxílio-acidente. Entendeu? Então, passa aquela pessoa, o INSS deveria ter concedido auxílio-acidente para aquela pessoa, já quando emitiu o certificado de reabilitação. Mas não fez entrar com ação judicial. Que é mais importante. É muito incomum eles fazerem qualquer coisa sem que você tente pressionar de alguma maneira. E a maioria que está nos assistindo hoje não tem noção disso. E é por isso que é muito importante fazer a série, doutor. E eu, inclusive, recomendo muitíssimo que essa série vá para as redes sociais e, de repente, até para o Spotify. Okay. Porque é muito útil falar sobre esse assunto.
Eu recomendo uma estrutura de dados para poder gerar nível de consciência para os seus seguidores, das suas redes sociais. Aliás, quais são suas redes sociais, doutor? Vamos lá. Instagram, rafaelfernandes.advogado. rafaelfernandes.advogado. Instagram, tá? E pelo Instagram vai me achar em sites, tudo mais. Entendeu? Pode achar. E a minha direção já me deu um spoiler aqui de que em breve estaremos aí falando sobre essas temáticas direto na Rede TV. Né? É um motivo de orgulho para mim saber que eu estou na presença ilustre de um douto amigo que vai gerar conteúdo aí para impactar as pessoas de forma nacional. Eu queria te dar os parabéns. Obrigado. E dizer que eu estou muito na expectativa de ver esse programa acontecer. Obrigado. Toda a equipe, né? A nossa aqui, e muita expectativa. Obrigado. Vamos torcer para que seja realmente um sucesso e que traga informação para quem realmente precisa. E que dê uma renovada também, né, doutor? A gente vê muita besteira na televisão hoje em dia e é bom ver que um fenômeno que nasceu no rádio e aí vem para o estúdio de podcast e agora através da tua autoridade, do teu conhecimento, do teu posicionamento como, né, um grande mestre do direito, né, que é como eu te vejo, saber que isso vai atingir agora centenas de milhares de pessoas através de um programa, num excelente horário, uma emissora confiável, né, trazendo informação da melhor qualidade possível, um programa independente com um grande elenco de produção para trazer o que há de melhor aí, o filé do filé, né, do direito do acidente de trabalho, parte trabalhista, né? Vamos falar sobre tudo isso e buscar entendimentos, inclusive dos sindicatos, ouvir pessoas doentes, ouvir depoimentos, parabenizar também as empresas que funcionam adequadamente, que respeitam realmente também seus funcionários. Inclusive, eu acho que a gente poderia criar um selo, doutor. O selo do programa. Isso iria estimular muito. Ó, ouve essa ideia que eu tive aqui ao vivo agora. Vamos lá. Olha só. Imagina se o programa, você manda uma comunicação para a empresa e a empresa pode aceitar a visita do programa. E se tiver tudo em ordem, ela recebe um selo do programa. Ótimo. De prevenção de acidente de trabalho. Isso sim. Essa empresa aqui foi chancelada pelo nosso programa. Isso. Dizendo que é um lugar seguro para se trabalhar e que previne de todas as formas possíveis os acidentes de trabalho. Perfeito. E podemos, além de fornecer esse selo, a ideia é fantástica. Em casos que tenha uma situação ou outra que deva ser melhor costurada, a gente avisa. Costura melhor isso aqui? O que você acha? Que depois você poder fazer uma outra visita à empresa, aí você realmente pode receber o selo. Olha, eu vou te falar que um feedback dado de coração é um presente grato. Não é não, doutor? Seria... Um feedback dado, então você chegar na empresa e falar para ele, olha, cara, isso aqui vai dar BO. Isso aqui vai dar uma indenização pela jurisprudência que eu tenho aqui, papo de 300k. Então, mas você pode prevenir por 5. É isso aí. Eu não sei qual é o ticket de um advogado que não é do contencioso, que é do preventivo, mas eu não acredito que custe o mesmo preço de uma causa você adequar a sua empresa e prevenir. Eu acredito que seja muito mais barato prevenir do que reabilitar. Ao invés de é melhor prevenir do que remediar, é melhor prevenir do que reabilitar. Com certeza. Com certeza que sim. Até mesmo nós acabamos falando dos gastos. Fora que aqueles colaboradores estão afastados, né? Vão estar afastados da empresa durante aquele período. Entendeu? Outra coisa que você vai fazer, você vai amortizar o prejuízo que você vai ter com pessoas afastadas. E mais um detalhe. Se eu tenho uma equipe com 10, eu afasto 5, como é que fica a sobrecarga nesses 5? Olha o acidente de trabalho aí para os outros 5 que não estão acidentados. Aí a gente começa a falar... Eu te falei que o burnout era contagioso? Aí a gente começa a falar de questões de epidemia na empresa.
Eu já vi casos de epidemia na empresa. Banco, para mim, Leri Dort e lesão à saúde mental, para mim é uma questão de epidemia, epidêmica. Que Leri Dort, doutor? Lesão por esforço repetitivo. Leri Dort, isso aí. Tá? Doença osteomuscular relacionada ao trabalho. Entendeu? São as doenças nos tendões, entendeu? Em razão dos esforços repetitivos, de forma incorreta. Se eu estou digitando aqui, ó, meu braço está erguido, não está? Está erguido. Existe uma carga biomecânica, isso é gravidade, né? Biomecânica que empurra meu braço para baixo. Se eu soltar o meu braço, ele vai cair? Vai cair, claro. Agora, ó, soltei o braço, caiu, certo? Isso é gravidade. Normal. Agora, como que eu venço essa gravidade? Colocando equipamentos adequados para que eu não tenha que fazer uma sobrecarga no meu ombro. Por quê? Eu suspender meu braço aqui, eu estou fazendo uma sobrecarga no meu ombro e no meu cotovelo. Sensacional. Se eu ficar assim fazendo isso várias horas por dia, várias horas por ano, eu vou ter lesão no meu ombro, no meu cotovelo. Isso é simples de entender. Não tem mistério. O que custa uma cadeira de forma adequada, um assento encaixado na lombar de forma adequada? O que é uma cadeira com regulagem e ensinar o operador também, o colaborador, a como utilizá-la? O que custa isso para o empregador? Nada. Como nós falamos na semana passada, qual a possibilidade, de repente, de nós, junto aos bancos, em relação a assaltos e sequestros, colocarmos uma viatura policial em cada agência? Isso paga pelo banco, com contribuição do Estado. Mas isso é um outro assunto que nós conversamos na semana passada. É um outro assunto, é verdade. Mas, tipo, isso tudo... O dinheiro que está no banco não é do banco, o dinheiro que está no banco é do contribuinte. Né? Então não é nenhum excesso. Doutor, o tempo passa muito rápido. Com certeza. Neste podcast nós Muita extrapolamos o nosso coisa. tempo. Peço desculpas mas em aí. compensação, que me perdoe a produção, Peço mas desculpa. esse corte aqui entrou para a história porque ficou muito bom esse bate-bola. Muito bom, irmão. Muito bom. Esse ficou demais. Bom, parabéns. A gente vai para um breve intervalo. É muito rapidinho, mas antes eu quero falar para vocês que a caça a vazamentos é o fim dos vazamentos, sem quebra-quebra. E eu vou te falar que eu tive o prazer de conhecer, doutor, a caça a vazamentos, quando ela estava no começo, quando ela já tinha excelência, porque os profissionais da caça a vazamentos são incríveis. Mas ela ainda não estava sendo plagiada, copiada por um monte de imitadores baratos por aí. E o Naldir Melo, que é esse camarada que está aparecendo aqui, ele investe muito em treinamento e tecnologia de toda a sua equipe. Importante. Ele faz questão de prestar um serviço de máxima qualidade. E eu fico absurdado com a quantidade de pessoas que tentam copiá-lo. Mas o que eu posso dizer é que só a Caça Vazamentos original tem o Naldir Melo como seu responsável técnico. E só a Caça Vazamentos é o fim dos vazamentos sem quebra-quebra, por um valor justo e sem parar a sua operação. Então, se você quer saber mais sobre isso, acesse aí cacavazamentorj.com.br. A gente volta daqui a pouquinho. Doutor, Um abraço, irmão. que bate-papo. Obrigado. Esse foi Obrigado. sobrenatural. Obrigado. Um abraço a todos.